Também o irmão Álvaro Moni, em Angola, na África. Deus te abençoe. Um total de 346 computadores conectados até as 19 horas e 10 minutos, aproximadamente 930 pessoas nos assistindo. Deus abençoe a todos vocês. Primeiro livro de Reis, capítulo 16, do verso 30 ao 33. Primeiro livro de Reis, capítulo 16, do verso 30 ao 33, a escritura que estará sendo usada pelo evangelista irmão José Fialho Júnior. Sob o toque de Somente Crer, irmão José Fialho é bem-vindo à plataforma. Boa noite com Jesus. Amém? Que Deus continue derramando sua unção sobre nós, nos abençoando cada vez mais. É bom ter o nosso pastor ao nosso lado. Vou olhar para ele aqui que eu não tinha visto ainda. Não vi ao vivo, né? Porque este programa que foi passado agora, rodado agora às 18h30, ele foi gravado hoje, no final da tarde. Então foi quase ao vivo, né? Ele foi quase ao vivo, foi um pouquinho para ser ao vivo. Então foi gravado hoje e rodado hoje às 18h30 pelo nosso pastor Joaquim Gonçalves. Amém? Graças a Deus por isto. Nós vamos nos colocar de pé para ler a Bíblia. Ler a Bíblia conforme anunciado. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, do verso 30 ao verso 33. E fez Acabe, filho de Onri, o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Querido Deus, nosso amado Pai Celestial, esta é a Tua Escritura, Senhor. E nós, neste momento, aguardamos a Tua Palavra. Vivifica ela nos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos com o perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Amém. Podeis vos assentar. E a irmã Renata canta. Eu canto assim. Cante, irmã.
sei que Deus as permite para meu bem, e ao galgar as curvas do caminho, compreendo então que aqui não é meu lar. Enquanto aqui meu ser prorrompe em cantos, então feliz prosseguirei até que eu fim, ao ver aquela pátria, o meu Jesus me chame ao eu posso ver que os prazeres deste mundo são coisas vãs que se apagam como um sonho, e ao me assaltar angústia ou espanto, o meu cantar dá-me forças pra vencer. Enquanto aqui ergamos nossas vozes, com louvor devemos prosseguir até que ao fim, ao vermos nossa pátria, o Rei Jesus nos leve ao Amém. Deus abençoe, irmã Renata. Graças a Deus. Eu canto sim. Eu acho que eu nunca me senti assim. Eu estou com uma anotação aqui e com outra mensagem aqui. E fiquei aqui esperando o hino acabar para ver o que nós vamos fazer. Nós vimos na Escritura o que Acabe fez, aquele rei de Israel. Ele tomou uma mulher que era filha de adoradores de ídolos
E isso ela era também. E era inimiga dos profetas de Deus. Nesta mensagem, a invasão dos Estados Unidos, o profeta diz assim, no parágrafo 40. Agora, como que ali nos séculos médios, este grande rei Acabe surgiu em poder. E ele estava, de certo modo, andando sobre a reputação de outros reis israelitas, o qual era Acabe, ele próprio. Era, de certo modo, um crente fronteiriço. Eu frequentemente tenho me referido a ele dessa maneira, porque ele ficava perto do templo, neste lado do muro. Parte do templo naquele lado do muro. Então ele estava de um lado e de outro. A gente pode dizer que ele estava em cima do muro. Ele estava em cima do muro. Nós vemos esta experiência quando Pilatos, eu vi um termo, em vez de Pilatos pedir a graça de Jesus, ele pediu uma bacia para lavar as suas mãos. Ele estava ali em cima do muro, olhando para Jesus e olhando para os sacerdotes. Ele deveria ter pedido graça para Jesus. Sua mulher havia o alertado para não entrar naquela questão. E ele lavou as mãos e pulou para o lado de lá do muro. Acabe estava fazendo isso. Nunca se saberia onde permanecer com um homem que é instável assim. Nunca se saberia. Ou uma pessoa que professa ser um cristão e que é instável, não se sabe o que fazer com respeito à pessoa. Hoje são cristãos, amanhã não se sabe onde estão. Na igreja hoje estão regozijando e cantando e louvando a Deus, e amanhã por aí bebendo, farreando, correndo por aí. Logo é difícil ter algo a ver com esse tipo de pessoa. Instabilidade. O nosso pastor diz, o voo do pica-pau. Sobe, desce. Realmente, a vida de um cristão é cheia disto, altos e baixos. Só que a vida de um cristão não pode ser instável. Mesmo que as circunstâncias provoquem altos e baixos, é necessário uma estabilidade de fé. O profeta diz que mesmo que ele o mandasse para um inferno, de lá ele o amaria. Isso é estabilidade de fé, onde quer que nós estejamos, lá em cima ou lá embaixo. E o profeta conta aqui no parágrafo 42, eu me lembro, sendo um menino, uma vez nós tínhamos um velho cavalo, o qual costumava saltar as cercas todo o tempo. E eu suponho que muitos de vocês, homens da minha idade, teriam conhecimento lá dos dias do cavalo, dias da charrete. Eu vinha muitas vezes diretamente esta rua abaixo aqui, conduzindo um cavalo e charrete, eu mesmo. Eu tenho 45 anos, deste modo, eles, lembre-se, este velho cavalo, nós colocávamos uma canga em seu pescoço, como se faria com uma vaca, para impedi-lo de pular a cerca. E ele mesmo assim pulava. E ele girava essa canga e se virava ao contrário e assim por diante, e ele passava por cima da cerca. E um dia, eu me perguntava, o que estava atraindo este velho sujeito? O que tanto atraía este velho sujeito?
O que está do lado de lá? Por que tanto esforço para ir para lá? Eu estava indo para Campestre este final de semana e um carro parado na beira de um córrego. Já era 5:30 da tarde. Uns carros parados e pessoas ali com roupas sumárias dançando Aí eu fiquei pensando assim, mas a vida deste mundo é muito difícil. É difícil ser um servo de Satanás. Minha esposa chegou a dizer, às vezes, nós lá sentados nos bancos, às vezes dizemos, estou cansado de ficar sentado. Natural do ser humano. E eles ali, com certeza, estavam ali desde cedo, pulando, nadando, ouvindo aquelas músicas. Eu pensei, não é fácil ser um servo deste mundo. Às vezes as pessoas pensam que não é fácil seguir a Cristo, mas é. Parece que olhando assim é muito mais fácil. Nós viemos para a igreja às 7:30 da manhã e começa com a escolinha e aquela coisa saudável, escola dominical, companheirismo, culto da noite. Você volta suspirando. Enquanto eles voltam para casa e no outro dia muitas vezes não conseguem trabalhar. Ressaca, cansaço físico, cansaço mental, tentando se esquecer dos problemas. Fugir dos problemas. Não adianta fugir dos problemas, tentar fugir. Sabe por quê? Nós só vamos conseguir fazê-lo quando nós estivermos debaixo da terra. Então é melhor não tentar fugir. Procure passá-los com Deus no coração. Eu me perguntava o que estava atraindo este velho sujeito, e havia um grande sumidouro ali embaixo. Agora ele estava em alfafa alta, porém ele queria... Havia algumas folhas de grama usada para pastagem em um sumidouro, e ele pulou aquela cerca e entrou naquele sumidouro onde havia todos estes arames e vidros. Bem, ele estava em nosso depósito de lixo. E entrou ali para conseguir um bocado daquela grama usada para pastagem. É isto que o diabo faz. Em outras palavras, ele coloca um pouco de grama bonita, chama a atenção, mas ali dentro há arames farpados e vidros. Ele pulou aquela cerca e entrou naquele sumidouro onde havia todos estes arames e vidros. Tivemos de conseguir mais alguns cavalos para o tirarmos daquele sumidouro. Quando ele entrou ali, ele se enroscou. E quando ele ficou de pé lá, ele estava estremecendo e sangrando. E como ele estava? Apenas para apanhar um bocado. Apenas para apanhar um bocado ou outro daquela grama usada para pastagem. Quando ele estava em alfafa, quase até os seus joelhos. Ele tinha o alimento, mas aquela grama chamou a atenção. Eu tenho frequentemente pensado nesse quadro. Um caminho de um transgressor é difícil. Ele apenas não ficou quieto onde ele estava comendo e aproveitando muito. Porém, ele teve que pular a cerca e ficar todo ferido e cortado daquela maneira. Apenas para conseguir um bocado de grama de algum outro tipo diferente. Apenas para buscar um pouco de grama diferente. Nós costumamos dizer, a grama do vizinho
sempre está mais verde. A galinha do vizinho sempre é mais gordinha. Agora é mais ou menos assim que as pessoas fazem, que pulam a cerca de pastagem de Deus. Vocês não creem nisso? A congregação diz amém. Sai hoje, entra. Está na igreja tendo um maravilhoso tempo, logo amanhã se vende por algo assim. Isso fica muito difícil. Acabe era mais ou menos esse tipo de pessoa, de toda maneira que o vento soprava. Acabe tinha sua vela içada. Fosse deste lado ou daquele lado, seu casamento o atrapalhou completamente com uma mulherzinha a qual era uma princesinha. Filha de um rei, uma Jezabel, muito bonita de aparência. Muito bonita.